E a gente segue falando de polêmica na capital. A Câmara de Vereadores aprova o projeto que proíbe o uso de linguagem neutra em escolas da capital gaúcha. Esse é o destaque com ele, Guilherme Roquete. Oi, Gui, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois tanto em escolas quanto na própria prefeitura não poderia mais, se esse projeto for sancionado, o uso da linguagem, desse tipo de linguagem, a linguagem neutra, também em documentos e publicações oficiais da prefeitura. Esse projeto ele foi aprovado ontem aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre e nós vamos discutir essa questão com o vereador a favor e o vereador contra ainda hoje aqui no SPT Rio Grande. O que será que a gente ainda pode falar ou não pode? Em que pontos e se também a prefeitura vai sancionar esse projeto. Esse assunto a gente vai discutir ainda hoje aqui no SPT Rio Grande. E tem a participação dos nossos telespectadores e internautas também na nossa pesquisa interativa. Em seguida a gente traz as informações 11h45 da chuva para o sol e já para o frio. O destaque da previsão do tempo com a meteorologista Estael Cias. Oi, Estael, bom dia. Muito bom dia, André. Muito bom dia a você que está em casa. Finalmente, André, temos boas notícias para trazer, inclusive para o Glauco, lá que está cheio de roupa suja em casa, que eu sei, o carro esperando para tomar um banho também. Olha, vou mostrar a imagem de satélite e trazer o que está acontecendo. Olha só, a gente tem ainda muitas nuvens aqui perto do Rio Grande do Sul, na faixa leste, mas olhem para essa região aqui que o céu está limpo, o céu está claro. Esse céu claro, esse ar seco que favorece o céu claro no sul do continente, vai chegar no Rio Grande do Sul nas próximas horas e fica por aqui nos próximos dias. Todos os detalhes da temperatura, o que vai acontecer, quando é que volta a chover, a gente já traz daqui a pouco. E também sobre a cheia aqui no Rio Grande do Sul. Com certeza, vamos lá. Em seguida, as informações para Estael Cias. Agora uma imagem, olha, no mínimo curiosa. É o destaque da redação com ele, Glauco Paza. O que é isto, Glauco? Ora, o que é isso? É só olhar na imagem, André, Estael, que bicho é esse? Seria um mini dinossauro? Será que foi aquela espécie que foi batizada agora em Faxinal do Soturno, de 250 milhões de anos? Será, hein? Já eu conto, mas tem uma surpresa, olha. Essa imagem está nas redes sociais, tá? Tem muita gente dando palpite e a gente vai desvendar aqui. Mas que mistério, Parece mini dinossauros, parece tamanduá, mas é uma mistura. Que bicho estranho é esse? Tomando conta das redes sociais, o pessoal dando o nome de tudo que a gente pode imaginar. Em seguida, o Glauco vai revelar pra gente. Vai revelar, né, Glauco? Ou vai deixar no mistério? Sem dúvida, vou revelar, sim, senhor. Seguimos com os destaques da edição de hoje, 11h47. Mistério em Canoas. A polícia está investigando o assassinato de 2 homens que foram encontrados no porta-malas de um carro. É o destaque do Lucas Abate. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia para ti, para todo mundo que nos acompanha. E ainda tem um terceiro homem internado em estado gravíssimo. Esse carro, André, foi localizado em uma estrada com muito barro, muita lama, bem no limite entre Canoas e Esteio, na região metropolitana. Dentro do porta-malas, 2 homens mortos, ainda não identificados. Um verdadeiro mistério que a polícia começa a buscar a elucidação a partir de agora e daqui a pouco a gente traz todos os detalhes, tudo e ainda muito pouco, na verdade, André, do que se sabe sobre esse caso. 11h47, agora preste atenção nesta imagem. O que este homem vai fazer? Você tem algum palpite? Preste atenção. Ele está dentro de uma ótica, inclusive ajustando os óculos. Ajustando os óculos. Eu vou ter que saber qual é essa ótica para mandar, viu, Glauco, arrumar o meu óculos que eu ainda não arrumei. Acho bom. Mas aquele ali tá perfeitinho, não é verdade? Tá direitinho. O meu tá assim, ó. Assim, ó. Ainda. Mas tá funcionando. Agora, o que esse homem vai fazer? Ele vai brigar? Será que vai ter um ataque lá dentro? Ou ele vai desmaiar? Ou será que ele vai furtar, vai levar algo? Ou ele vai ser baleado? São 4 opções que a gente coloca e em seguida o Glauco vai explicar pra gente o que vai acontecer dentro desta ótica. O que vai acontecer com esse homem? O que vai ser, hein, Glauco? O que será? Eu não vi ainda. Não sabe também? Eu também não sei. Não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Dentro de uma ótica. Está experimentando, está de máscara, ali experimentando, se olha no espelho. Em seguida a gente revela o que vai acontecer. Se ele vai brigar, se ele vai desmaiar, se ele vai furtar ou se ele vai ser baleado.
11 horas 49 minutos, direto da redação. Glauco, cuidado, os bandidos estão cada vez mais, digamos, criativos. Um homem furtou um veículo com corta-corrente em Passo Fundo, ou seja, em tese, se o veículo tinha um corta-corrente, não poderia, ligar, não poderia funcionar. Mas o que é que aconteceu, hein, Glauco? Pois é, eu lembro que eu tive um veículo com corta-corrente, porque eu não tinha como pagar o seguro. Isso acontece muito, tem muita chavezinha, gente. Né? Eu geralmente esquecia, inclusive, onde era a chave. Tá? Sim, até porque é o seguinte, a gente colocava num local de difícil acesso. Então você entrava no carro, aí tinha que fazer assim, ó, pra apertar o botão e conseguir o carro funcionar, né? Era assim que acontecia, mas geralmente eu esquecia e ele apagava no meio da rua. Aí tinha que apertar para acionar de novo. Só que aí eu te digo, como é criativo hoje o ladrão, né? Ele sabe das coisas, porque isso aconteceu com um carro que tem corta-corrente durante a luz do dia, numa avenida movimentada. A gente percebe que ele se aproxima do veículo e é questão de segundos, André, é muito rápido. De acordo com o proprietário, a única coisa que ele sabe dizer é o seguinte, ó, ele chegou às 7h40 da manhã, estacionou, foi trabalhar e quando voltou, por volta do meio-dia ali, cadê o veículo? Sumiu do mapa. E a imagem aí então comprovou que foi vítima este senhor de um ladrão que chegou do lado do carro, como quem não quer nada, abriu a porta, não sei como, uma chave micha de repente, e é um veículo de 1996. Uma Paraty. Não tem limite, o criminoso quando quer ele faz. Olha as pessoas passando na rua ali, André. Não, e ele naquela coisa assim, né? Se tivesse num dia de trabalho, chovendo e tal, aquela coisa, vem e disfarçadamente entra e se vai embora com corta-corrente. A informação... Sabia o que estava fazendo. A informação de agora, de manhã, é de que a brigada conseguiu encontrar o veículo, tá? Opa. Não sei para que esse ladrão usou, de repente para algum outro tipo de crime. O fato é que ele sabia como fazer funcionar o veículo mesmo com corta-corrente. Muitas vezes esses carros mais antigos, a dificuldade de encontrar peças, talvez, né, Glauco, para desmanchar e passar adiante ou cometer algum tipo de crime, de fato a gente não sabe, mas aí ele conseguiu burlar o porta-corrente, até que é algo que não é muito comum. Mas o que tem que fazer o proprietário hoje para não levar o carro? Já sei. Botar a sogra dentro do carro. Pronto. Ninguém vai querer levar. Ai, que maldade, que maldade. Brincadeira, tá? Que maldade, Glauco. Daqui a pouco tem que tirar os pneus do carro, hein? Só o que falta, né? Coloca ali o Bom, se eles estão levando... André, se eles estão levando o cavalo fake para casa... Pois é, ontem, para quem não viu, a gente mostrou aqui, levaram um cavalo que enfeitava uma loja, ele era de fibra de vidro, passou o rapaz lá e saiu troteando. O rapaz, né? Não o cavalo, levando o cavalo nas costas, né? Isso que aconteceu e agora o flagrante do roubo deste carro, do furto deste carro que aconteceu em Passo Fundo. Em seguida a gente vai trazer mais detalhes, 11 horas e 52 minutos. No dia em que o menino Henri Borel completaria 6 anos de idade, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que torna crime hediondo o homicídio contra menores de 14 anos. Acompanhe. Henri Borel, filho do Leniel e em breve o nome de uma lei para proteger crianças e adolescentes. Deus, eu tenho certeza que um dia vai me mostrar lá no céu e vai falar assim, olha, Leniel, o Henri tá aqui, tá bem, mas olha quantas crianças, milhares de crianças, milhões de crianças foram salvas. O texto já havia passado pelo Senado e nesta terça-feira foi aprovado também na Câmara dos Deputados em Brasília. A proposta classifica o homicídio contra menor de 14 anos como crime qualificado e hediondo. Assim, ele se torna inafiançável, não prescreve, nem pode receber indulto. A pena vai variar de 12 a 30 anos de prisão. Será aumentada em 2/3 quando o assassinato for praticado contra filhos ou enteados, e até dobrada se a vítima tiver deficiência. Henri Borel morreu em 8 de março do ano passado. A mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, se tornaram réus por homicídio triplamente qualificado, tortura e fraude processual. Atualmente, Monique cumpre prisão domiciliar. Jairo continua na cadeia. Os dois devem enfrentar o júri popular, mas antes serão ouvidos novamente. A próxima audiência será no dia 1º de junho. A aprovação aconteceu na data em que Henri completaria 6 anos se estivesse vivo. 3 de maio vai se tornar o Dia Nacional de Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes. Para entrar em vigor, a lei Henri Borel ainda precisa ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro.
Este jurista, professor da Universidade Federal Fluminense, explica que será necessário analisar os efeitos da nova legislação nos índices de criminalidade. A redução de estatísticas criminais ocorre muito mais com políticas de viés preventivo. A escola, né, associações de bairro, né, quer dizer, entidades de viés comunitário, devem ter um papel decisivo ao constatar que há indícios de violência. Todos que saibam que tem crianças sendo agredidas nesse momento, ou viram ou conhecem, que denunciem. Muito bem, isso é importante. Essa é a intenção, diminuir os crimes. Aliás, são crimes contra a vida de crianças, de adolescentes, de mulheres, crimes que preocupam muito, principalmente idosos também, né, pela fragilidade. E esse crime é um crime cometido dentro de casa, um crime cruel, quer dizer, um absurdo total. E aí, portanto, essa lei que foi aprovada, e a intenção é essa, né, punir da maneira mais rigorosa possível os crimes cometidos, portanto, contra menores de 14 anos. Agora 11h55, faltando 5 para o meio-dia, 2 homens foram encontrados mortos no porta-malas de um carro. Isso aconteceu em Canoas, na região metropolitana. Eles teriam sido vítimas de agressão física, asfixia, ou seja, tortura. O colega Lucas Abate conversou com o delegado sobre o caso e nos traz agora os detalhes, porque 2 homens foram encontrados mortos no porta-malas e um foi encontrado no banco do carro. Ou seja, o objetivo dos criminosos era ter matado esses 3. Lucas Abate tem os detalhes, não é mesmo, Lucas? Isso, André. E esse carro foi encontrado na estrada Passo do Nazário. É uma estrada que vai percorrendo ali aquela região entre Canoas, Esteio, e até uma parte dela passa pelo município de Cachoeirinha e Gravataí. É um local deserto, André, em certo ponto até com chão batido, e ontem à noite chovia bastante até no local. E eu tô dando esses detalhes, André, porque o pessoal em casa está acompanhando as imagens que até foram cedidas pelo nosso colega Jefferson Balestrin, e também porque esse é um elemento importante para a investigação. O barral que estava, a lama que estava por lá, isso impediu, André, um detalhe que os criminosos tentaram fazer e não conseguiram por conta desse barro. Eles pretendiam jogar esse veículo, o Gol, onde estavam os 2 corpos e o terceiro sobrevivente, dentro de uma espécie de riacho, de arroio que passa pelo local. E só não conseguiram, André, o carro só estava ali porque atolou por conta dessa lama. Esses 2 homens mortos e o terceiro ferido não foram identificados até o momento, por isso a polícia não tem ainda uma linha de investigação mais clara sobre esse caso, mas o delegado Roberto Peternelli, que está investigando, já conseguiu obter algumas informações sobre o cenário e a gente pode ouvir agora. Elas tinham muitas lesões na área da cabeça com instrumentos contundentes. Não sabemos exatamente qual foi o instrumento utilizado, mas eles levaram muitas lesões na região da cabeça e havia um pano ao redor do pescoço. Não sabemos se houve asfixia ainda também. Dentro do veículo havia uma telha muito próxima ali do acelerador. Então, bem provável que a pessoa estava no veículo, colocou essa telha para seguir acelerando, só que como era um local muito enlamaçado, acabou que o veículo perdeu essa tração e não conseguiram esse êxito, né, de fazer o veículo ir até o rio. Por isso ele acabou ficando entalado. Eles tentaram desovar os corpos ali, né, dentro desse rio. 11h58, estamos contando a história do que aconteceu na noite de ontem, quando chovia, já tinha chovido muito, na verdade, aqui na região metropolitana. 2 homens, 2 corpos que foram encontrados no porta-malas de um veículo, mais uma terceira pessoa, um terceiro homem, foi encontrado com vida, e é sobre esse homem, porque a polícia espera que esse homem que foi encontrado com vida possa ajudar na investigação, Lucas. Mas, André, neste momento ele tem um estado de saúde considerado gravíssimo, está em coma induzido desde ontem à noite. Na verdade foi perto da meia-noite, foi ainda ontem, mas quase na virada para a data de hoje que ele foi encontrado. Foi levado para o hospital, tem esse estado de saúde muito delicado, não foi ainda sequer identificado até por conta das lesões e está em coma induzido. Então, neste momento, André,
esse homem ainda não pode auxiliar a investigação da polícia a ter mais detalhes sobre essa ocorrência. Mas o que já é claro para os policiais é que a intenção dos criminosos ou do criminoso, não se sabe nem quantas pessoas participaram, era justamente matar essas 3 pessoas. Provavelmente, André, eles foram arrebatados em algum local distinto dali, diferente, foram agredidos a pauladas ou com algum outro tipo de objeto, e se tem ainda, André, e é algo que vai ser confirmado ou não pela perícia, uma suspeita de que eles foram asfixiados. E dessa forma eles foram colocados no porta-malas do veículo. O sobrevivente estava entre o porta-malas e o banco traseiro, não se sabe exatamente ainda. Foram colocados assim, amarrados dentro do veículo, e o criminoso, como disse o delegado, tentou usar uma telha ainda para manter o carro acelerando e assim ele cair dentro do riacho. Só que como tinha muita lama, o carro acabou atolando, apagou e ficou ali às margens dessa estrada, André. Lucas, e a possibilidade de motivação pelas características, a maneira, a crueldade, enfim, há algum tipo de relação, crime familiar, tráfico, algum outro tipo? A polícia tem qual linha de investigação, Lucas? No momento, André, nenhuma linha de investigação mais clara. Por quê? Porque nenhuma das vítimas foi identificada até o momento. A polícia encontrou essas 2 pessoas mortas com diversas lesões. Não foi possível fazer nenhum reconhecimento pessoal. Vai ser necessário fazer alguma coleta de digitais, outras formas também. Então, até que se tenha a confirmação de quem são as vítimas, a polícia não pode estabelecer uma linha de investigação mais clara. O carro, André, está no nome de uma pessoa, até que tem antecedentes criminais, mas não relacionados a situações mais graves. A polícia acredita até que esse carro nem pertencia mais a essa mulher, que seria uma moradora de Imbé. Então é algo também que não ajuda muito a polícia neste momento. Então, claro, pelo cenário, pelas circunstâncias de muita violência, de muita agressão, a polícia tem um indicativo de que pode ser algo ligado a tráfico de drogas ou até alguma situação de desavença pessoal. Mas é algo que só a partir da identificação oficial dessas vítimas que a polícia vai ter mais certo no momento, André. Ô, André. Bom, o Lucas, diga, Glauco. Não, chama atenção justamente isso que falou o Lucas, da violência, da crueldade. Por quê? Até porque atirando esse carro dentro do arroio, logicamente ele ia ser descoberto, né? Então me parece que é muito mais um recado do que qualquer coisa. É claro que a investigação agora é que vai apurar isso aí, né? Muito bem, em seguida o Lucas volta com outras informações, até mesmo porque está em contato direto com a investigação. Em seguida ele pode atualizar pra gente. Agora 12:02, um caminhoneiro morreu num acidente na Serra Gaúcha. Esse e outros destaques agora em um Giro de Notícias. O acidente aconteceu na noite de ontem, quando os freios do caminhão falharam. O motorista tentou parar, invadindo a pista contrária, mas acabou batendo em um paredão. Isso aconteceu próximo à ponte do Rio das Antas. O caminhão estava carregado com areia. O trânsito ficou parcialmente bloqueado. A Polícia Civil e o Inmetro realizaram operação contra fraudes em bombas de combustíveis aqui em Porto Alegre. No total, 10 pontos foram interditados por apresentarem erro de medição. Mais de 1.000 litros vendidos não foram entregues ao consumidor por essa falha. Parte do equipamento foi apreendido. Em São Borja, 3 pessoas foram presas por poluição e crime contra a ordem. Eles são acusados de comprar e vender combustíveis em desacordo com a legislação. No local foram encontrados 110 litros de gasolina e 20 litros de óleo diesel. Agora o nosso assunto é polêmica, porque aqui em Porto Alegre os vereadores aprovaram uma lei que proíbe o uso da chamada linguagem neutra dentro de escolas do município. Bom, nas redes sociais e na comunidade LGBTQIA+, esta linguagem ela é muito comum, muito comum. A gente já vai explicando durante o SBT Rio Grande, até mesmo porque para familiarizar as pessoas que não têm muitos detalhes e informações ou já ouviram algo a respeito. Porque várias expressões elas são adaptadas por pessoas que não se identificam com o gênero masculino ou feminino. Então a gente quer saber a sua opinião. Acesse as nossas redes sociais e comente.
lá no @SBTRS. Por exemplo, nós temos alguns exemplos que a gente pode trazer, como eles, elas, no caso, essa definição de eles, elas, substituída, o E no caso, substituída por X, ou mesmo, às vezes, o arroba, por exemplo. Amigos, amigues é uma possibilidade. Ali, amigos com arroba. Queridos, também a mesma situação. Em vez de todos, significando para o masculino, ou todas para feminino, o uso de todes, que seria, então, englobando esses gêneros, e esses dois, e outros gêneros. Enfim, alunos, a mesma situação. Alunes, e também o uso do arroba. Isso alguns exemplos. Isso tem se disseminado muito nas redes sociais e é uma polêmica, uma discussão, não apenas agora aqui na capital gaúcha, né, Glauco? Mas também em outros municípios e estados aqui do Brasil. E por isso, entre nas nossas redes sociais, faça o seu comentário e daqui a pouco a gente vai poder discutir um pouquinho mais a respeito desta lei aprovada, proibindo documentos, inclusive da própria prefeitura, usando esta linguagem. Em seguida, a gente vai trazer aqui esta discussão. 12:05 agora e você vai ver daqui a pouco. A gente vai falar mais sobre este vídeo que está rolando nas redes sociais. Parece aquele vídeo assim, hein, ô Glauco? Um vídeo pré-histórico, né, com imagens modernizadas, digamos assim. Parece coisa de computador, mas eu adianto, isso é imagem real, tá? Mas eu ia te perguntar, isso é imagem daquelas, que é imagem com efeitos gráficos, imagem digital? Não. Isso é cenário real e natural. É mesmo? Mas, bom, depois eu digo. Vou deixar reticências aqui. Tem algo que você... Mas não digo, é isso? Tem algo que você vai ficar surpreso, tá? Mas não tem nada de montagem no ponto de vista do cenário aí, viu? Entendi. Agora o pescoço é um pescoço comprido, um pescoço de garça, né? Pescoço de garça. A garça, pô. A garça tem. Esses dias até eu estava analisando uma branca muito bonita. Passou pela minha frente, assim, passando dentro de um riacho. Um pescoço enorme. Eu estava pescando a garça. O pescoço é de garça, mas ali, esses animais, assim, a garça tem, as patas são enormes. Esse animal tem patinhas curtas. Parece um tamanduá, uma coisa assim. Olha só. Tem o chato do Luciano, ele voltou, né? Ele voltou de férias, então terminou, as nossas férias terminaram. E ele disse um negócio aqui, ó, esse bicho tem muito aqui no estado. Você que está em casa, conhece esse bicho aí? Manda pra gente aqui. Nós estamos ainda tentando desvendar o... Tem um que caminha, quer ver? Olha ali, tem um que dá umas... Ele vem me troteando. Olha aí, ó. Ele vem me troteando, hein? É tipo assim, ó, o da frente, descobre comida. Aí vem todo mundo atrás. Aonde? E se vão embora. Não é? Mas são bichinhos queridos, assim. A gente olha assim, né? Só não sei que idade eles têm, tá? Muito bem. Daqui a pouco vai contar... Tu já sabe ou já não? Tu sabe. Eu fiquei sabendo há pouco. Tá bom, tá bem. Então, parece... Mas quem não parece, não parece. Parece dinossauro, esse gatinho. Em nova versão, hein? Seguimos adiante, gente. Muitas informações, inclusive um assunto exclusivo. De um professor de teatro aqui de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, que foi denunciado à justiça pelo Ministério Público por pedofilia. Ele armazenava em casa 80 mil arquivos de pornografia infanto-juvenil. E olha só como ele foi descoberto. A reportagem especial da colega Gabi Lerina. Foi o trabalho de um perito que descobriu o material com pornografia infantil. Eles foram analisados nessa sala, no Laboratório de Informática Forense do Instituto Geral de Perícias, por 40 dias. Aqui no laboratório a gente consegue fazer a recuperação, por exemplo, de arquivos apagados. Tenta procurar depois o compartilhamento desses arquivos, né? Se a pessoa compartilhou com outras pessoas, se vendeu esse tipo de arquivo e também se teve uma produção de arquivos de pornografia infanto-juvenil, que então isso poderia configurar que teve algum tipo de estupro de alguma criança, né? Para extrair os dados de qualquer telefone, a aliada é a tecnologia. Esse aparelho, avaliado em R$200 mil, permite descobrir até as senhas de celulares bloqueados, além de acessar pesquisas, conversas em aplicativos,
fotos e vídeos gravados. De todos os crimes que passaram pelo IGP no ano passado, o que mais aumentou foi o de pedofilia. Das 264 perícias concluídas, 150 eram de material pornográfico envolvendo crianças. Em abril, os peritos desvendaram um crime cometido por uma mãe contra seus próprios filhos. Um deles tinha menos de 1 ano de idade. No aparelho da mulher foi descoberto que ela estuprava, produzia e vendia material pornográfico das crianças para um aliciador. Ela foi condenada pela Justiça Gaúcha a mais de 70 anos de prisão. E o homem teve pena de 39 anos. O nosso laudo pericial, ele embasou boa parte da sentença do juiz, porque a gente conseguiu comprovar, né, com a perícia nos 2 telefones celulares, a gente fez um cruzamento dos dados. Então a gente conseguiu recuperar esses vídeos e tinha as conversas das 2 pontas, né? Aqui, qualquer caso tem pressa e é importante. E alguns não saem da memória. O Daniel descobriu o vídeo em que a madrasta, Graciele Ugolini, e o pai, Leandro Boldrini, maltratavam o menino Bernardo, de 11 anos, morto em 2014. A madrasta tentou fazer uma gravação e esqueceu de dar pause no vídeo. E aí o celular ficou largado e continua só o áudio, né, da criança. O princípio da perícia criminal, né? Todo contato que tiver, né, entre 2 corpos deixa uma marca, né, deixa um vestígio, e isso pode ser usado, né, para inocentar, né, uma pessoa ou então condenar o criminoso. Muito bem. E eu passei recentemente, Glauco, do lado do prédio do IGP, que fica na estação rodoviária, e me chamou a atenção o local onde foi implodido o prédio da Secretaria de Segurança, antigo prédio da rede ferroviária. Fica bem ao lado aí do prédio que nós estamos vendo. Já está totalmente limpo, já conseguiram limpar dentro do prazo, inclusive, de 2 semanas. E estaria uma área que ainda não se sabe o que vai ser feito, se vai ser ampliado para as áreas de segurança ou mesmo também para a própria perícia, para o departamento de perícia. Mas aí, um trabalho de excelente, de extrema importância, esse trabalho excelente, com primor, com dedicação dos nossos profissionais peritos da polícia, a polícia criminal aqui do Rio Grande do Sul, né, Glauco? Parabéns, olha, eu me rendo a toda essa tecnologia, a capacidade desses profissionais, e fiquei com isso na cabeça agora. Eu vou ter que manifestar uma mãe de uma criança de menos de 1 ano fazendo isso. Não, e só a perícia para conseguir fazer a gente acreditar que isto seria possível. Sim, ninguém ia acreditar. Não, porque é algo que, né, é inimaginável que isso pudesse acontecer. Mas não, infelizmente, de fato acontece, e os nossos peritos, né, os policiais, a perícia criminal, colaborando e não só colaborando, né, sendo decisivos na elucidação de crimes, portanto, nosso reconhecimento a todos esses profissionais aí que merecem sim ser reconhecidos. 12:00, voltamos a falar de uma polêmica aqui em Porto Alegre, né? Vereadores que aprovaram uma lei que proíbe o uso da chamada linguagem neutra dentro de escolas. Nas redes sociais da comunidade LGBTQIA+, esta linguagem ela é muito comum. Várias expressões são adaptadas por pessoas que não se identificam com gênero masculino ou feminino. E esse projeto também veta o uso destas palavras em qualquer comunicação oficial da Prefeitura. O colega Guilherme Roquette está agora na Câmara de Vereadores justamente, né, para discutir a respeito desse assunto. Não é mesmo, Gui? Exatamente, André. Bom dia para você, ou boa tarde agora, porque já passamos então do meio-dia e a gente está aqui na Câmara de Vereadores com a vereadora Karen Santos, que votou contrária a essa proposta, e também com o vereador Gessé Segali, que é um dos proponentes deste projeto aqui, que a partir de agora então vai para a Prefeitura. E na Prefeitura, o prefeito Sebastião Melo tem um prazo, ele precisa analisar essa proposta e vai se manifestar se veta ou então se sanciona, ou também ele pode ficar neutro e aí o projeto acaba entrando então automaticamente em vigor aqui na capital gaúcha. Eu vou começar com o vereador Gessé Segali, que foi um dos proponentes. Vereador, por que então que os senhores tomaram essa iniciativa de fazer esse tipo de proposição para proibir a linguagem neutra aqui na capital? Na verdade, o projeto não trata de proibir a linguagem neutra na capital. Em julho do ano passado,
uma mãe de um estudante do Colégio São Pedro, da Loma do Pinheiro, procurou o nosso mandato, relatando que em alguns comunicados aos estudantes, em alguns trabalhos para os estudantes, algumas frases e palavras estavam alteradas dentro da norma culta do português aqui do nosso país, seguido pela Lei 93/96 de 1996, e ela tinha preocupação com relação a se esse português ensinado aos estudantes seria efetivamente aquele que ele poderia fazer uma prova, por exemplo, do concurso público para ser aprovado de acordo com as normas cultas do português corrente no país. E trouxe para nossa preocupação, nós encaminhamos um pedido de providência para que a Secretaria de Educação fizesse a apuração destes fatos, se realmente estava ocorrendo ou não. Nós anexamos os documentos para a Secretaria de Educação se posicionar e efetivamente foi constatado que estava se utilizando de linguagem não formal na comunicação com os estudantes e entre os órgãos públicos do município de Porto Alegre. Então, o primeiro momento foi um pedido de providência para apurar o ensino não culto da língua portuguesa na rede de ensino municipal de Porto Alegre, o que foi constatado. Posteriormente, eu e mais alguns vereadores protocolamos um projeto na Câmara de Vereadores para que nas comunicações entre órgãos públicos do município de Porto Alegre e no ensino aos estudantes da rede pública e privada de ensino de Porto Alegre seja ensinada a norma culta do português corrente aqui no país. Obviamente, lembrando que hoje é o dia que se comemora a língua portuguesa no mundo, dia 5 de maio é o dia que isso está sendo comemorado, então nada mais adequado que no dia 5 de maio, dia onde se comemora a língua portuguesa no mundo, nós aprovemos um projeto que permita que as crianças tenham acesso à educação formal de acordo com aquilo que é preconizado no nosso país. Perfeito. Agora, então, para a gente poder garantir o espaço aqui da vereadora Karen Santos, vereadora, por que a sua bancada também, seus vereadores também da oposição, se manifestaram contrários, porque são contra, então, essa medida? Então, gente, o uso da norma culta, ela está garantida pela LDB, isso para nós não é um constrangimento. Os estudantes vão ter acesso à educação e ao uso do português formal. A questão é que tem um movimento na sociedade, isso vem acontecendo Brasil afora, que vem questionando as identidades de gênero, justamente para tentar ampliar, né, a perspectiva e a visão em torno da população LGBTQI+, a população não binária que existe no nosso país e que é constantemente desrespeitada. Acho que os índices de violência que a gente levou para o plenário, né, violência contra a LGBTQI, o Brasil lidera esse ranking mundial, expressa a necessidade da gente enxergar essa população e a língua portuguesa enquanto uma língua viva, dinâmica, produzida constantemente pela sociedade, vem se questionando, e a gente acha isso muito positivo. E a gente também entende que o projeto cria sanções, criminaliza uma categoria, né, uma categoria de professores da rede municipal, que vem passando um sufoco danado para conseguir garantir o direito constitucional à educação às crianças da rede. E mais, esse projeto vem mais no sentido de criminalizar, de sancionar, de criar barreiras para o ensino e para a aprendizagem, do que, de fato, para agregar a uma educação digna e de qualidade para os nossos jovens. André, temos então o primeiro ponto e contraponto aqui. Tem pergunta aí do estúdio, eu repasso aqui para os vereadores. Glauco, pois é, essa questão eu acho que é importante deixar muito claro e até perguntar para o vereador se sabemos que é um assunto que um mínimo tem que ser discutido, obviamente, dependendo se você é contra, se é a favor, tem a questão da própria linguagem em si, né? Porque a linguagem é algo que ela vai se transformando com o tempo, com o passar dos anos, enfim. Agora, a discussão ela é importante. Uma vez dessa iniciativa de proibir, se isso não traz um aspecto, assim, de certa forma, negativo, né? Para a própria iniciativa, né? Como algo preconceituoso, será que não talvez tivesse uma outra maneira de se abordar essa questão? Esse é o questionamento que eu tenho, Gui. Pois então, vereador, o André no estúdio pergunta se a proibição do uso na questão das escolas não traria uma questão negativa ou uma questão de preconceito. Como é que os senhores encaram, então, essa posição? De maneira nenhuma. O que acontece é que o uso não culto da língua portuguesa nos documentos gerados pelo poder público e no ensino da língua portuguesa aos estudantes visa trazer toda a memória da nossa construção linguística ao longo dos anos. Em nenhum momento a gente é contra as novas construções linguísticas que surgem naturalmente na sociedade. O que é não culto? Inclusive, a palavra você
é uma abreviação da palavra voz-mercê, que foi acontecendo naturalmente ao longo da nossa história e foi naturalmente absorvida pelos dicionários e pela nossa maneira de conversar e se comunicar ao longo das décadas e dos séculos. O que acontece aqui é algo um pouco diferente. Ao invés de ser uma comunicação natural que vai evoluindo e vai naturalmente adentrando na comunicação natural da população, esse movimento feito por parte de alguns professores acaba vindo de cima para baixo, de modo a instruir os estudantes a mudar a sua postura, só que a nossa crítica não é a questão do preconceito ou alguma coisa no sentido de tentar prejudicar qualquer tipo de população. É o contrário, é garantir, especialmente as crianças mais pobres na nossa cidade, que elas tenham acesso à língua culta para ter, por exemplo, maiores chances de serem aprovadas em concursos públicos, que exige como padrão a língua culta da língua portuguesa. Perfeito. Vereadora Karen, a minha pergunta agora é no sentido... Oi, diga, André. Desculpa, só antes de seguir com a pergunta, para a gente compreender o que é a língua culta, só para deixar isso claro, porque para os vereadores isso já é muito utilizado, mas a gente quer saber de fato o que é a língua culta, só para a gente entender as explicações deles. Perfeito. Eu vou pedir um minutinho para a vereadora Karen. Vereador Gessé, qual que seria então a língua culta que o senhor preconiza, que o senhor determina aqui? A que está nos dicionários, como seria? Assim, existe uma diferença entre o que é falado verbalmente, a comunicação informal entre as pessoas no dia a dia, e aquela que se dá por meio de textos oficiais ou mesmo aquilo que é ensinado aos estudantes. Tem a Lei 93/94 de 1996, que foi aprovada no Congresso Nacional, que é aquilo que é considerado o adequado a ser ensinado e utilizado como padrão de comunicação nos documentos oficiais emitidos pelo poder público. Então, essa lei nada mais é do que dizer o óbvio, que o português formal, que é o aceito legalmente dentro do país, é o que deve ser ensinado às nossas crianças nas escolas. Perfeito. Vereadora, a senhora acha que essa língua padrão, ela precisa ser adaptada e essa é uma forma de adaptação nesse momento? Como é que a senhora pensa? Eu acredito que sim, e por trás desse projeto há um movimento de vereadores aqui de Porto Alegre de incidir na educação. E aí, desde projetos que já foram aprovados aqui, como a inserção da figura do capelão dentro das escolas da rede do município, de impedir que a linguagem não binária seja utilizada pelas comunidades, assim como as escolas cívicos militares. Então, é um projeto ideológico de uma educação conservadora, pautada em valores, né, que não correspondem com os valores da sociedade, que o tempo inteiro se questiona. É uma sociedade complexa, a gente fala da língua portuguesa, que é a língua formal, mas a gente tem diversas outras linguagens dentro do nosso país. Eu citei ontem na minha fala o tupi, o guarani e o iorubá. São milhares de linguagens que a gente abre mão também de incorporar dentro do nosso ensino, dentro da nossa aprendizagem. Ou seja, é uma concepção de educação que está sendo discutida aqui dentro dessa casa por pessoas que não têm jargão nenhum para estar fazendo esse debate. Que se criasse uma audiência pública, que se faça um Congresso Municipal de Educação, que há mais de 10 anos a gente não tem Congresso Municipal de Educação nesse município, para fazer essa discussão com aqueles que vão ser impactados, os professores, os pais e os estudantes. Perfeito. Obrigado, vereadora Karen. Muito obrigado, vereador Gessé Segali. Então, voltamos aí com vocês no estúdio, André. Tá aí a polêmica. Agora a gente aguarda, então, pela sanção ou, então, pela rejeição do projeto, ou se o prefeito Sebastião Melo não se manifestar, o projeto, então, entra em vigor aqui em Porto Alegre. André. Nós seguimos acompanhando e também a gente segue com a discussão para ouvir a opinião, né, de quem nos acompanha nas nossas redes sociais. Muito bem, gente, eu tenho um recado muito importante, eu quero a sua atenção, porque agora eu tenho uma importante dica da Panvel para o Dia das Mães. Olha cada dica. Você sabia que na Panvel tem kits presenteáveis a partir, sabe de quanto? R$ 18,99. R$ 18,99. Eu tenho aqui alguns dos exemplos. É, isso mesmo. Na Panvel você encontra presentes especiais nessas embalagens bonitas, cheios de carinho para todo tipo de mãe. São cremes para mãos, kits de sabonetes, aromatizadores para casa, tem velas, gente, tem muita coisa, velas perfumadas. Olha só, nossa, que bonita embalagem e ó, perfumadíssima. Produtos para pele, colônias e muito, mas muito mais. Eu tenho certeza que a sua mãe vai amar ganhar um kit Panvel nesse Dia das Mães. Vá até uma loja e confira, ou compre pelo Alô Panvel. Também tem no site ou no aplicativo.
Ah, entendi. Você ainda não tem o aplicativo da Panvel? Então baixe agora mesmo e aproveite todas as facilidades com ofertas exclusivas, condições especiais de pagamento, entrega rápida e a opção do clique e retire. Você compra online e retira na loja mais próxima. Eu estou olhando aqui, esse aqui, ó, 2 cremes hidratantes para as mãos. Olha só que embalagem bonita. Todos muito perfumados. Mês das Mães Panvel. Bem, mãe. Mãe, bem. Tá aí a nossa dica especial. E aproveitamos para um beijo, mas muito especial para todas as mães, não é verdade, Glauco Paza? Um beijo muito especial esse domingo, que é o 2º domingo de maio, Dia das Mães. O nosso beijo e o nosso carinho desde já, principalmente com essa dica da Panvel. 12h, 24 minutos, atenção para a imagem, coloca aí, é fuga, é uma fuga em massa, Glauco. Que bicho é esse, Glauco, que eu tô tentando descobrir há não sei quanto tempo? São mini dinossauros, isso aí para mim é efeito especial, hein? Estão dizendo que é imagem de filme, que pegaram alguma coisa lá do Parque dos Dinossauros. Não é isso, pessoal, não é. Não é filme e esse cenário não foi alterado por computador. Não é montagem, não? Tem um segredinho nessa imagem. Bom, mas deixa eu adiantar o seguinte. É um bicho que existe aqui no Rio Grande do Sul e tem uma diferença no movimento dessa imagem aí. Esse pescoço tem uns que esticam, hein? O pescoço ali, ó, ele tá assim e de repente o pescoço fica assim, ó, né? Fica bem esticadinho, né? Ele vai correndo, vai assim, o pescoço, ó, Glauco, hein? Vai correndo, um foi atrás de comida, foi todo mundo atrás dele também, e o narizinho, nariz, a boca, conta pra gente. Mas o que é nariz, o focinho no caso, e o que é rabo aí? Tu tem que explicar. Opa! Pois é, tá aí o segredo da coisa. Bom, eu lembro que essa imagem ganhou as redes sociais, olha, viralizou de uma tal forma que tinha gente achando que os dinossauros estavam de volta e estavam invadindo aqui o nosso espaço, tá? Não. O grande segredo está na ordem da imagem. Eu vou pedir para mostrar a imagem original, tá? Essa é a imagem original. Ou seja, o bicho não é exatamente aquele bicho que você achou que era. Não é um dinossauro, mas é um coati. É que antes, naquela ordem da imagem, no sentido contrário, parecia que o rabo era o pescoço. E não. Olha aí. E o simples... Isso aí é só porque... Isso aí foi o João Eiler, que estava de aniversário ontem, e só porque eu revelei que ele estava completando 65 anos, ele ficou buzina comigo, aí agora estava de sacanagem, porque ele que cuida, vai pra frente, vai pra trás, é isso? Isso, exato. Aí, então... É esse o coitado que o André fica dizendo, volta a imagem, volta a fita, que nem fita existe mais. Mas enfim, então é o coitado do João. Ô Glauco, então quer dizer que aquilo que eu estava mostrando ali do pescoço, da garça, aquela coisa, tu deve estar rindo da minha cara. Rapaz. E tu rindo da minha cara, é isso? E eu mostrando, fazendo toda a encenação, que bicho é esse? Porque olha só, a boca, o pescoço... Os caras botaram a trilha do Parque dos Dinossauros? Eles botaram? Não, pelo amor de Deus. É um bichinho pequeno, verdade. Mas olha como a imagem, como as coisas são, hein, tia? Uma inversão de imagem, ou seja, a câmera de trás para frente, como a gente dizia. Isso, exatamente. Faz todo esse efeito, Glauco. E como as outras partes do cenário não mudam em nada se tiver no sentido contrário, no sentido original, só o que muda é o movimento dos bichos. Só muda a interpretação da gente, achando... A Stael tá rindo da minha cara. Até agora. Já tava acreditando em mim. Ô, Stael, sabe o que é? É que quem viveu naquela época dos dinossauros, de repente tem mais intimidade. O André olhou, olha ali o fulano, olha o ciclano, olha ali. Vem, Glauco! Vem, Glauco! Mas não é coati. E tem aqui, tem na Argentina. Põe pra frente. Muda a fita. Aí, agora vai pra frente. Poxa vida. É só o que me faltava, né? Era só o que faltava. Esse é o senhor Glauco Paza. Mas que legal. Obrigado por tantas participações, pessoal, que acompanhou a gente para tentar decifrar essa invasão desses animais. Eu já disse depois da história dos gafanhotos do ano passado. Vai saber. A vaca que sai voando. A vaca que sai voando. Vai saber. Mas, enfim,
Enfim, tá aí. Ainda bem, esclarecemos. Não é nenhum, né? É bicho extraterrestre. Só tem um dinossauro na imagem. Ah. Não sou eu. Botou a minha imagem. Põe assim. aqui, ó. Põe a um. Ele tá querendo dizer isso. Põe aqui. Tá bom. Querendo dizer a imagem, no contexto. Põe a imagem aqui dos coatis. Aí isso que ele quis dizer. Repete. Só aí, tem dinossauro aí, ó. na imagem. É o dinossauro. Entenderam, né? Entenderam. Esse é o bloco fácil. Meio-dia 29. Meio-dia e 29. Desculpa aí. Não, tá ótimo. Meio-dia e 29 minutos. Agora o nosso assunto é previsão do tempo. Meteorologista Stael Cias, a gente teve aí desde aquela preocupação na segunda-feira e de fato a situação foi preocupante com chuva com mais de 200 milímetros, não se chegou àquela previsão máxima como estavam todos atentos e que bom, mas era, como sempre dissemos, é uma previsão, nunca é uma certeza e que bom que não chegou naqueles índices altíssimos, mas foi muita água, muita gente desabrigada e ainda há risco de inundações, Stael. Exatamente, é importante a gente começar realmente falando disso, a gente fala da causa. A causa de toda essa chuva é o ciclone, a chuva, o aguaceiro. Isso, a causa vai ser cortada com a chegada da massa de ar seco, mas as consequências a gente ainda vai sentir. Então a gente tem imagens aqui de Cotiporã, mostrando ali o Rio das Antas, que ainda está muito alto, que representa risco às áreas ribeirinhas. Vi imagens há pouco lá do Rio Uruguai também, André, que já começa a extravasar lá na região do Porto, em São Borja. Cotiporã. Cotiporã na Serra, a gente vê que é o Rio das Antas, a força da água realmente é uma correnteza forte, densa. A gente vê que é uma água embarrada, que vem carregando a terra, vem assoreando toda a região. Então, realmente, a gente tem todo esse contexto ainda de alerta e risco. E nos trechos de serra, não é só o rio alto, é a queda de barreira que ainda pode acontecer, o risco de deslizamento. Para que essa situação de fato mude, é necessário vários dias seguidos de sol. Aí sim vai ter uma evaporação, o nível dos rios baixo, e aí a gente fala em normalidade. Eu acredito que até o final de semana, com a predominância desses dias bonitos, com sol, a gente vai realmente começando a ter essa normalidade por aqui. Rio Uruguai ainda requer um certo monitoramento. A situação de São Borja, a situação da fronteira oeste, que no início da semana estava bastante preocupante, né, Stael? Deu uma diminuída no nível dos rios, é isso? Não, é de São Borja, que passa o Rio Uruguai, o rio está começando a encher por lá. É Alegrete e Quaraí, sim, que já teve uma melhora e em razão da chuva que não foi tão volumosa por lá e vários dias de sol agora pela frente. Então, o Rio Uruguai, que contorna todo o Rio Grande do Sul e deságua ali na região de São Borja, Itaqui, Uruguaiano, está subindo porque a água está chegando lá nesse momento. E aqui nós temos o rio do Vale do Taquari, que ainda requer monitoramento desses próximas 24, 48 horas. O Rio do Sino subiu um pouco, mas não representa risco. O Caí também não foi tanto quanto a gente imaginava inicialmente. E, de fato, André, choveu muito. A gente teve, em média, naquelas regiões ali da bacia do Rio das Antas, entre 250 e 300 milímetros. São praticamente 2 meses de maio em poucos dias. Vamos falar de previsão, então. Vamos mostrar agora aqui o mapa do ciclone, mostrar onde é que anda o ciclone que causou essa chuva, que trouxe esse cenário de instabilidade. A boa notícia é que esse sistema começa a se afastar do estado e quando o ciclone se afasta lá para o alto mar, ele leva junto com ele a chuva, leva o vento e começa, então, um predomínio de tempo mais firme. Colocando aqui o mapa do Rio Grande do Sul para hoje à tarde, a gente já mostra que a tendência é de melhora no tempo em grande parte do território gaúcho. Uma tarde amena, uma tarde agradável. Aqui a posição do ciclone, representado pela letra B de baixa pressão. A gente tem aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O ciclone que ontem estava aqui coladinho na costa, agora começa a se afastar e entra em cena o ar mais seco. E por isso teremos aqui uma massa de ar muito seco sobre o sul do Brasil e no Rio Grande do Sul especialmente, e muitos dias com sol. A força desse ciclone leva o frio também para outros estados do norte, né? Exatamente. Não, hoje a gente já teve temperatura lá na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, na casa de 7 graus. Mato Grosso do Sul com 10 graus em vários municípios, que ele faz isso aqui, ele carrega o ar polar lá do Polo Sul e joga em direção ao continente. Então esfriou muito na Argentina, Paraguai, e esse ar polar chegou ao sudeste do Brasil também no começo desta quinta-feira. E vai seguir assim nos próximos dias. O interior aqui do Brasil, da América do Sul, essa região vai sentir os efeitos desse ar seco. Stael, lembrando sempre a nossa orientação nesses locais onde choveram muito, principalmente entre Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, pega a Serra do Rio do Rastro, Sim. toda aquela região dos campos de cima da serra, muita atenção. Hoje de manhã eu ouvi que a BR-101 em Araranguá, no sentido sul, estava interrompida. Eles estavam fazendo um desvio porque a água já tinha invadido, inclusive, a pista da BR-101. Então, quem se desloca para a Serra, Santa Catarina, região de Araranguá, muito cuidado também nos próximos dias. O desastre lá ele foi mais intenso, até porque choveu mais. Então, São Joaquim, Tubarão, Laguna, própria ilha, Florianópolis, toda aquela região realmente ainda representa muito risco. Nos próximos 2 a 3 dias, mesmo a chuva se afastando, precisa ter cuidado por lá. Vamos falar então de hoje à tarde no Rio Grande do Sul. Vou mostrar aqui rapidinho o mapa, que eu já fiz um comentário breve. Vai ter sol, vai ter temperatura amena. Olha aqui, 21 graus em Santa Rosa, 23 em Uruguaiana. Hoje cedo fez 6 graus em Erval, lá na zona sul do estado, 21 graus em Santa Maria e também em Pelotas. Novo Hamburgo, 22 e 17. Tem esse íconezinho de chuva aqui, mas é da madrugada. Agora a tendência é de o tempo realmente firmar. Algumas nuvens hoje à tarde ainda podem aparecer aqui na Costa Doce. Litoral não descartaria alguma chuva passageira. Próximos dias, vamos mostrar Porto Alegre nos próximos dias. O destaque passa a ser a temperatura. A gente tem aqui um declínio mais acentuado, as noites, manhãs e madrugadas com 10 a 11 graus. As tardes típicas de outono, com temperatura evoluindo aí de 19 nessa sexta para 21 no sábado e 23 no domingo. Vamos para Gramado? Vamos mostrar aí final de semana, Dia das Mães. Quem quiser dar um pulinho lá na serra, vai encontrar um pouco de frio também. Veja que amanhã, 5 graus amanhã, tem potencial de geada nos pontos de maior altitude do sul do Brasil. 17 à tarde, olha, todo final de semana e mesmo a segunda-feira ensolarada na região da serra. E aqui o frio se mantendo presente. 7 graus no sábado, em torno de 10 graus no domingo e na segunda. E as tardes bem agradáveis. Vai fazer mais frio, André? Cambará, Bom Jesus, naquela região a temperatura pode ficar próxima de 0 e depois da cheia, da enchente, tem risco de geada. Aqui Cambará do Sul, veja aqui, ó, 0 grau. 1 grau. 0 na segunda-feira, vai estar o ar muito seco e na segunda-feira a gente chega a 0, mas veja, perto de 0 aqui nos próximos dias em toda a região dos campos de cima da serra. Muito bem, então já fica o nosso pedido também, está o final de semana, tivemos essa chuva intensa, que o pessoal vá com cuidado, Dia das Mães, atenção nas estradas, muita tranquilidade, atenção a quem estiver dirigindo, né? Para que tenha um final de semana aí de paz, enfim. Muito bem. Obrigado, Estaelcia. Nos vemos na terça-feira, correto? Com todo visto, com bastante frio. Até lá. E 2 homens, atenção, foram encontrados mortos no porta-malas de um carro em Canoas. Eles teriam sido vítimas de agressão física e asfixia. O colega Lucas Abate conversou com o delegado sobre esta investigação e atualiza pra gente, né, como está o andamento. 2 homens encontrados mortos e um terceiro está em estado grave, não é mesmo, Lucas? E como essas 3 pessoas, André, ainda não foram identificadas, a polícia ainda não tem uma linha de investigação mais clara. E a principal pista neste momento é o veículo onde estavam essas 3 pessoas, 2 mortas e uma gravemente ferida. E a gente pode ouvir o que nos contou o delegado Roberto Peternelli sobre esse carro. A nossa partida da investigação é com relação ao veículo. O veículo, nós vimos já o nome da proprietária, vimos que ela tem poucas ocorrências e é um veículo antigo, então pode acontecer também, muitas vezes, né, não é tão raro de acontecer, desses veículos já não estarem mais com essa proprietária. Aguardamos então os laudos das perícias para nos dizer, né, como foi a causa da morte, aguardamos as identificações das vítimas e vamos tentar também esse contato com a proprietária. Muito bem, seguimos acompanhando. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Agora, 12h e 37 minutos, o nosso assunto é eleições. Na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, hoje o sabatinado é Ranolfo Vieira Júnior, do PSDB. Governador, né, neste momento, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por conversar com a gente. Boa tarde, André Har, uma satisfação, um prazer muito grande retornar ao SBT Rio Grande, também cumprimentar aqueles que estão em casa nos assistindo e agradecer. Essa é uma oportunidade que nós temos, né, do homem público, de prestar contas daquilo que está fazendo. Muito bem, nós teremos a partir de agora, então, 10 minutos. A primeira pergunta que eu faço para todos os candidatos: por que o senhor quer ser governador, continuar como governador? Bom, eu quero ser governador, continuar como governador, exatamente para dar seguimento a esse projeto que nós temos em andamento. Nunca
Sempre é bom lembrar, quando o Eduardo Leite e eu assumimos lá no dia 1º de janeiro de 2019, o Estado do Rio Grande do Sul vivia a mais grave crise fiscal da sua história. Estávamos com o salário dos servidores atrasados há mais de 3 anos, nós tínhamos dívida com todos os fornecedores, só na área da saúde, com municípios e hospitais, mais de 1 bilhão 125 milhões, e isso tudo ainda sob a vigência de alíquotas de ICMS majoradas. Efetivamente, era um desequilíbrio absoluto. O que nós fizemos? A primeira coisa, dar seguimento àquilo que já vinha sendo implantado pelo governo anterior, pelo governo Sartori. Nós não somos um governo de ruptura, Eduardo e Ranolfo, somos sim um governo de evolução e foi o que nós fizemos. Tivemos 2 anos de reformas estruturais, administrativas importantes. A Assembleia Legislativa foi uma grande parceira, né? Entendeu, compreendeu essa agenda de retomada do crescimento econômico do nosso Estado. Além disso, fizemos privatizações, concessões e hoje estamos num outro momento totalmente diferente. Nós estamos com os salários dos nossos servidores em dia, lá desde o final do ano 2020. No ano passado, pela primeira vez nos últimos tempos, com recursos do próprio Estado, quitamos inclusive o 13º salário, pago de maneira antecipada, inclusive. Antigamente, sempre é bom lembrar, o Estado custeava o juro, os servidores iam ao banco, em regra ao Banrisul, isso custava 140 a 150 milhões de reais por ano. Temos o projeto Avançar, com investimento de 6,3 bilhões de reais em todas as áreas. Vou citar aqui: saúde, 476 milhões, segurança pública, 300 milhões de reais, estradas, logística e transporte, mobilidade, que é tão importante, 2 bilhões e 100 milhões de reais. E investimento praticamente em todas as áreas. E mais, eu acho que é importante dizer, neste momento, graças a essas mudanças todas, nós temos 2 grandes eventos internacionais sendo realizados no Estado. Uma feira internacional de inovação e tecnologia, o Salt Summit Brasil, pela primeira vez fora da Europa, acontecendo no Brasil, acontecendo no nosso Rio Grande do Sul, acontecendo em Porto Alegre. E concomitantemente a isso, estive lá domingo na abertura, a 24ª Surdo-Olimpíada. Pela primeira vez também fora da América Latina, temos 77 países em Caxias do Sul, mais de 5 mil atletas disputando a Surdo-Olimpíada. Muito bem. Nós temos, o Glauco tem uma pergunta para o senhor. Glauco. Boa tarde, muito prazer falar com o senhor novamente. Antes de tudo, delegado, que é assim que a gente lhe conhece, né? Delegado, pela sua experiência na vida pública, mas principalmente na área da segurança, nós temos uma preocupação muito grande, governador, em relação ao momento atual das guerras, mesmo que o governo não considere guerra, na zona sul da capital e na zona sul do estado, Rio Grande ali. Só no Rio Grande, 43 mortes violentas. O que dá para fazer de melhor e por que não foi feito até agora? Primeiramente também, boa tarde, Glauco Paz, um prazer falar contigo. Importante dizer, na área da segurança pública nós reduzimos todos os indicadores de criminalidade. Nós temos os melhores números da década. Se nós somarmos os 3 anos comparativamente com 2018, nós tivemos a preservação de 2.056 vítimas. Vou pegar um dado aqui que chega a ser estarrecedor. Em 2018, nós tivemos 16 mil roubos de veículos no estado. Fechamos o ano de 2021 com 4.935. Então, reduzimos os indicadores, estamos trabalhando muito dentro do nosso RS Seguro com a integração das nossas polícias. Efetivamente, temos 2 pontos, né? Pontualmente, eu diria assim, de atenção. O primeiro deles citado por ti, a disputa do submundo do crime na nossa capital do estado. Tivemos aí no final do mês de março e no início de abril muito presente, mas dá para dizer, já dominada por absoluta essa situação da capital. Nós deveremos estar divulgando os indicadores de criminalidade do mês de abril na próxima semana agora, e vocês já vão verificar a redução também nos crimes de homicídio. Temos sim algo que nos preocupa muito, que é a situação do município de Rio Grande na região sul do estado. Estamos com as atenções voltadas para lá, já transferimos inclusive
a sede do 4º Batalhão de Polícia de Choque, que tem sede em Pelotas, foi transferido provisoriamente para Rio Grande. Inúmeras são as ações que nós estamos fazendo lá com as nossas polícias. Na próxima segunda, até vou dar aqui em primeira mão para vocês, o nosso secretário de Segurança Pública, o coronel Vânio César Santa Rosa, o secretário adjunto de Segurança Pública, o delegado Heraldo Chaves Guerreiro, estarão em Rio Grande, pessoalmente, essas duas maiores autoridades de segurança pública do nosso estado, exatamente para conversar com todos os atores do sistema de justiça criminal, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com as polícias, com o município, a fim de que a gente consiga também, né, em Rio Grande, que é um ponto isolado do nosso estado, reduzir esses indicadores e dar um basta nessa violência que efetivamente é verdadeiro, isso que tu traz aqui para nós. Agora o Guilherme Roquete, nosso colega, tem uma pergunta para o senhor. Aqui. Boa tarde, governador. Recentemente foi aprovado na Assembleia Legislativa o reajuste de 6% para todo o funcionalismo. Como é que o senhor encara a possibilidade de se dar um reajuste ainda maior, já que a inflação é bem mais alta do que isso? E também, como é que fica o salário do funcionalismo para o próximo ano, caso o governo do estado volte a pagar a dívida com a União? O pagamento está garantido, governador? O pagamento está garantido, temos garantia até o final do nosso mandato, dezembro de 2022, os pagamentos todos em dia, seja fornecedores, seja os nossos servidores. Falar um pouco da revisão geral, de maneira objetiva. 6% é aquilo que é possível do ponto de vista legal, porque nós estamos num período eleitoral. O que diz a legislação eleitoral? O máximo que pode se dar é aquilo que é a expectativa da inflação para o ano da eleição. Hoje nós temos aí no último Boletim Focus essa expectativa de inflação em torno de 6,4%, 6,5%, alguma coisa em torno disso. Então o 6% está dentro daquilo que a legislação eleitoral permite para o momento. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que é o aumento que cabe dentro, né, das receitas do Estado. Não adianta, e todos sabem da minha história aqui como servidor público do Estado, queria eu, né, até porque teria também, para mim seria bom, para minha família, para os meus colegas servidores públicos, mas não adianta nós querermos dar algo que não teremos condições logo ali adiante para pagar. Chega, já ficamos aí quase 5 anos pagando de maneira parcelada, de maneira atrasada aos nossos servidores. Então, a responsabilidade fiscal tem que ser o nosso guia. Não podemos nos afastar em nenhum momento disso aí. Temos menos de um minuto, duas questões muito importantes. A dívida do Estado com a União, isso todos os pré-candidatos têm falado muito, o senhor pretende mudar, ser, né, eleito for governador, mas o senhor já está confirmado como candidato, o ex-governador Eduardo Leite tentou ser candidato à presidência, ainda não está definido, talvez retorne, o senhor segue como vice, como está a situação? Isso aqui também, André, tu me dá a oportunidade de falar um pouco disso. Eleição combina muito com especulação. Especulação sempre vai haver. O que nós temos hoje? Duas coisas são certas para nós. O governador Ranolfo Vieira Júnior é, sim, pré-candidato pelo PSDB, né, à reeleição ao governo do estado do Rio Grande do Sul. O primeiro ponto certo é esse. O segundo ponto certo, Eduardo Leite e Ranolfo e Eduardo Leite estarão juntos, né? Então não tem que especular muita coisa a respeito disso. O nosso governo é Eduardo e Ranolfo, seja Ranolfo, Eduardo, enfim, estaremos juntos, sim, na eleição deste ano de 2022. Para a gente encerrar nesse tempo, sobre a questão da renegociação da dívida, muita polêmica entre outros pré-candidatos. Mais 40 segundos, por favor. A polêmica que é natural do momento político, tão somente por isso, porque o regime já foi aprovado pela Assembleia, a adesão, nós já aderimos, já foi, inclusive, recebido, né? Isso pelo ministro da Economia. Nós estamos apresentando o plano de recuperação, estamos nessa fase e talvez na semana que vem já tenhamos aí a posição da União com relação a isso. Estamos a um passo da homologação, né, do regime de recuperação fiscal do Estado. É a maneira que nós temos, né, de levar, de seguir adiante aí da maneira como nós estamos. Pré-candidato Ranolfo Vieira Júnior, delegado Ranolfo, o governador que está hoje é governador do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por sua presença aqui no estúdio.
e ter conversado com a gente. Uma boa tarde, um bom trabalho para o senhor. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui ter estado, me coloco sempre à disposição, como eu disse, é a maneira que o homem público tem de prestar contas também é através dos veículos de comunicação. Um abraço a todos, uma boa tarde e um bom trabalho para todos vocês. Ao senhor também. Muito obrigado mais uma vez. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e logo depois tem um esporte aqui no SBT Rio Grande. Nós já voltamos. SBT Rio Grande. Olá, pessoal! O mês de maio chegou e é o momento de homenagearmos uma pessoa muito querida nas nossas vidas, as nossas mães. E para essa data tão especial, é claro que eu estou na Havan para conferir as mais de 350 mil opções de presentes para essas mulheres tão importantes. Olha só quanta novidade para todos os tipos de mães. Eu já estou escolhendo os presentes que eu vou levar. Se a sua mãe é estilosa, todo o setor de moda em 5 vezes sem juros e sem entrada para você montar combinações que são a cara dela. Já para realçar ainda mais a beleza, as melhores marcas de maquiagem, perfume e cuidados com a pele estão na Havan com muitas opções e preços imperdíveis. Mas se a sua mãe gosta de mudar o visual, todo o setor de eletro em 10 vezes sem entrada e sem juros. São ofertas imperdíveis nas lojas e no site. Eu tenho certeza que a sua mãe vai amar. Escaneie o QR Code aqui no canto da tela e confira todas as ofertas no site havan.com. Dia das Mães Havan, presente em todos os momentos da vida. Muito bem, valeu amigos da Havan, já de volta aqui no estúdio, porque Glauco Paza vai lá na nossa página no Facebook e responda, né? facebook.com/SBTRS oficial, tem a nossa interativa de hoje sobre a linguagem neutra nas escolas e também nos documentos oficiais da Prefeitura. Qual é a sua opinião sobre a linguagem neutra, ou seja, a linguagem com aquelas pessoas que não se identificam nem no gênero masculino nem no feminino? Aí diz assim, ó, não devem ensinar, escola tem que ensinar o que é correto, diz a Nilza Brasil aqui de Viamão. Outra opinião de telespectador e internauta, certíssimos eles, na escola temos que pôr em prática o que aprendemos. Querem inventar dialetos, façam isso na rua ou na casa deles. Ou eles pensam que no vestibular vai ser escrito em linguagem neutra, diz o Rafael Souza de Teutônia, no Vale do Taquari. Outra opinião de internautas, o Paulo Roberto Melo de Porto Alegre. Essa é uma linguagem informal, faz parte da evolução do nosso vocabulário. Com a proibição ou não, principalmente os jovens vão continuar com as palavras. É algo natural. Meu filho chama os amigos de todes e migues. Não vejo problema, diz o Paulo Roberto Melo. Mais uma opinião de internautas com a gente, a Sônia Neves, lá de Ijuí. Um beijo para Ijuí. O que muda na prática? Nada. É uma linguagem que não me incomoda, pelo contrário, acho muito natural essa evolução de gerações. Sou professora, diz a Sônia Neves de Ijuí. Um beijo, obrigado à participação e vai nas nossas redes sociais e participe deixando a sua opinião também. E agora a gente vai falar de esporte. E a gente começa o esporte falando do jogaço entre Real Madrid e Manchester City, que definiu o segundo finalista da Liga dos Campeões. Que coisa de louco esse jogo foi ou não foi, hein? É ou não é? É ou não é? Verdade, rapaz. Diga lá, Matheus. Boa tarde, Boa tarde, André. Boa tarde, Glauco. Ele já entra com tudo. É que a gente não tem muito tempo, então vamos lá. Ou seja, cala a boca, André. Cala a boca, André. Isso aí. Mas já põe os gols aí na tela para você. Real Madrid 3, Manchester City 1. Glauco Paza, que virada absurda do Real Madrid contra o City. Eu já tava largando tudo, rapaz. Tava pronto para sair e aí veio o empate e o 2-1. Meu Deus do céu. Sabe aquele ditado? Só acaba quando termina? É tipo isso. Te digo uma coisa, na Libertadores não acontecia, ia ter catimba, ia ter jogador caindo no chão. É verdade. O Manchester City foi ingênuo, Glauco Paza. Não quis matar o jogo, ficou ali jogando bola, deixando o Real gostar do jogo. Não e aí fugiu ao que diz o técnico, tem que tocar a bola, manter o controle. E aí o pênalti na prorrogação, a calma de Benzema, 3-1. Para o Real Madrid. Dia 28, a final da Liga dos Campeões é Real Madrid contra Liverpool. É exclusivo aqui no SBT. Calma de um Guilherme Roquette, quase.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Olha só, hoje tem Internacional em campo na Copa Sul-Americana contra o Guairenha, jogo em Assunção. A tela de escalação já está na imagem para você. O Internacional que não vai ter Tyson, desfalque por conta de lesão na coxa. Glauco Pazza, o Inter vai com 3 volantes, essa é a informação. Dourado, Gabriel e Edenilson. O que te parece? Me parece que é hora de saber, Dourado vai mesmo ser aproveitado ou não vai? Ao que tudo indica, sim. É que tem um ranger de dentes terrível da torcida aí que não quer o Dourado. Pois é, mas sabe de um negócio que eu queria falar ontem contigo? Ontem eu te perguntei se o Inter era dependente do Tyson, tu disse que não. O Inter não tem essa Tyson dependência. Eu acho que não. A gente tem na tela para você os números do Tyson em 2021 e também em 2022, somando esse período desde maio do ano passado. A gente está vendo, inclusive, ali nas imagens, a estreia dele contra o Olímpia. Ele fez parte de 59% dos jogos, ou seja, em mais de 40% das vezes, ele não consegue atuar. Te preocupa isso, Glauco? Ele está virando aquele jogador que entra em campo 2, 3 vezes no mês e só? Olha, a questão muscular, ela não é rara. Tem jogador que sente mais ou menos. O Tyson, na minha opinião, está sentindo mais. Por quê? Isso é uma averiguação interna, logicamente. Mas qual é o problema, entre aspas? É um investimento alto do clube e outra, ele faz a diferença no vestiário também. Isso. Por exemplo, no jogo de hoje, que o Tyson sequer viaja, é uma voz a menos de comando também. E isso preocupa. Porque o Inter perdeu essa voz de comando ali, ó, o D'Alessandro. É, claro. Ficou o Tyson. Essa voz de comando é muito importante. Eu te diria até que hoje o Tyson acaba sendo mais útil fora de campo, porque ele não consegue ter sequência, né? Pois é, é uma pena. É uma pena porque eu acho que é um jogador diferenciado, tá? Tomara que dê certo. Nós estamos em maio, né? Sim. Tomara que resolva aí. Tomara. Olha só, Glauco Pazza, ontem foi noite de Liga dos Campeões, foi noite de Libertadores, foi noite de Sul-Americana. Hoje tem Foi noite de dormir também. Foi noite de dormir também. Eu quase não dormi, mas tudo bem. Tanto que cheguei atrasado aqui na firma hoje, mas tudo bem. Olha só, hoje também tem Liga Europa. Quer ver um giro de gols pelo mundo? Claro. Então bora aí. Vamos lá. Na Libertadores, olha o exemplo de como é o Glauco Pazza jogando bola. William Arão fez um gol contra pra lá de bizarro no jogo do Flamengo com o Tajeres. A sorte dele é que Arrascaeta e Pedro salvaram. No fim, 2-2 na Argentina. Empate também na Colômbia, mas sem gols. O Deportivo Cali parou no Cássio. O Corinthians parou na falta de pontaria do Fábio Santos. Assim, 0-0. Na Bolívia, pênalti pro Boca e gol de Salvio. 1-0 sobre o Always Ready. Depois da partida, polêmica. A arbitragem teria recebido presentes de dirigentes do Boca Juniors e a polícia interveio para interceptar tudo. O que será que vai dar, hein? Agora a Copa Sul-Americana. O Fluminense sofreu, mas contou com um golaço do Ganso e um outro do Luiz Henrique contra o Junior Barranquilla. Borja, ex-Grêmio, descontou, 2-1. Já o Atlético Goianiense venceu mais uma, 3-2 sobre o Defensa e Justiça, em Goiânia. Hoje é dia de decisão no SBT. A Eintracht Frankfurt e o West Ham disputam uma vaga na final da Liga Europa a partir de 4:15 da tarde. E os alemães estão com a vantagem. No jogo de ida, teve gol com 48 segundos de bola rolando. Os ingleses até buscaram um empate, mas o Frankfurt venceu a partida por 2-1 e continua invicto na competição. Um empate é suficiente para o Frankfurt avançar e qualquer vitória do West Ham por um gol de diferença leva o jogo para a prorrogação. Promessa de emoção pura, vale vaga na grande final da Liga Europa. É hoje, a partir de 4:15 da tarde, aqui no SBT. Tá marcado na agenda, então, 4:15 Qual é o da jogo tarde. mesmo? Eintracht Frankfurt contra o West Ham. Como é que é, André? Tá certo. Eintracht. Ja. Como é que é? Vai. É isso aí. Não, eu tenho, por favor, como é que é? Eintracht. Olha aí, rapaz. Imagina um jogo Eintracht e Always Ready. Meu Deus do céu, o que houve contigo? Tá passando mal. É um ADC aqui. Ah, mas a linguagem alemã é muito bonita, né? Eu tô brincando aqui, mas eu sei uma coisa em alemão. Tor, gol. Então, assim, Arbeit. Tá bom, vamos lá. Olha só, Dia das Mães está chegando e tem matéria especial amanhã aqui no SBT Rio Grande. Põe na tela as imagens da Carol, que é uma ex-jogadora do Inter, e a Jéssica, que é uma jogadora do atual elenco do Grêmio. Uma vive grudado no filhão, a outra tem que lidar com a distância. Rapaz,
a distância acaba complicando a relação mãe e filho. Mas a história é, Glauco Pazza, como é que é ser mãe e ser jogadora de futebol profissional? Essa é a história que a gente vai contar amanhã aqui no SBT Rio Grande. Lembrando um detalhe curioso, do Brasileirão Feminino todo que está rolando agora, tem 16 clubes, tá? Sabe quantas mães nos elencos nós temos? Nem imagino. 14. Nossa, pouquíssimo. Pouquíssimo, né? É muito difícil conciliar tudo, né? É verdade. Aliás, as mães, elas têm uma dificuldade porque elas geralmente são mães e abraçam o mundo. É verdade. Por isso que a gente tem que se render para elas. História que a Grazi Albuquerque vai contar amanhã aqui no SBT Rio Grande. Para a gente fechar o nosso papo por hoje, treino do Grêmio na tela para você. Glauco Pazza, informação preocupante, tá? Bruno Alves torceu o tornozelo e é dúvida para o jogo de domingo contra o Cruzeiro. Se ele não jogar, entra o Rodrigues. Mas eu te pergunto, será que é um dos jogos mais importantes da Série B, né? Será que vale colocar em campo um jogador lesionado ali, um jogador que não vai estar 100%? Vai o Rodrigues mesmo? E aí? Não, jogador que está a meio pau, como a gente brinca no futebol, é alto risco de ter uma mudança logo em seguida. Acho que o Roger sabe muito bem lidar com isso, viu? Verdade. Muito bem. Então tá, encerramos Certo. por hoje. Só rápidos destaques rapidinho, tá? Não. Felipão, novo técnico do Atlético Paranaense, e Arley, novo técnico do Garibaldi na Terceirona Gaúcha. Muito bem. Hoje, 19h20, tem uma segunda edição com Marcelo Chemali. A gente volta amanhã, a partir das 11h30. Uma boa tarde a todos. Até lá. Tchau, Matheus. Tchau, Glauco. Como é que é boa tarde em alemão? Hã? Boa tarde em alemão. Auf Wiedersehen. Fritz Frida.